Olá, meus queridos, meus amados. É um prazer novamente estar aqui com vocês para termos um tempo muito precioso onde vamos estar estudando um pouco da palavra de Deus, e eu creio que o Senhor tem algo especial para abençoar a sua vida nesta hora. Eu quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 2, do versículo 3 até o 10, que diz assim: Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Eu quero neste momento orar com você. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo nessa hora. Pai, obrigado por este momento tão especial em que eu vou ministrar mais uma vez a Tua palavra, e eu quero lhe pedir: Espírito Santo, fale conosco, ministre ao nosso coração, traga-nos revelação, luz da Tua palavra. Nós nos submetemos à Sua voz, à Sua direção, ao Seu testificar, e que seja para o louvor de Sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra deste dia que eu quero ministrar para você, o tema dela é: o meu Redentor vive. Este é o tema da palavra: o meu Redentor vive. Queridos, nós conhecemos pela palavra, pelo livro, a integridade, a retidão. Conhecemos o temor de Jó e o quanto ele procurava ser vigilante para sempre se desviar do mal. Nós conhecemos isto. Porém, quando Satanás comparece diante do Senhor, o que ele coloca em xeque ali é o seguinte: que Jó só era íntegro, Jó só era fiel, Jó só era temente, Jó se desviava do mal, porque o Senhor havia o agraciado com muitas bênçãos, porque o Senhor havia dado de tudo para ele. Então, quem não faria o que Jó estava fazendo? Quem não viveria como Jó estava vivendo, já que ele havia recebido tudo da parte do Senhor? Foi isso que ele colocou em xeque naquela hora, porque Jó só era íntegro por causa de todas as bênçãos que ele havia recebido do Senhor. A grande pergunta é: será que essa integridade toda era só por causa disso? Era só porque o Senhor havia abençoado tanto Jó em sua vida, em todas as áreas? Era por isso que ele era tão íntegro, tão fiel, tão leal ao Senhor? Então, o que o nosso Deus resolve fazer? Nós percebemos que Deus, ele permite que Satanás toque nos bens de Jó. Nós vemos que Deus permite que Satanás toque nos próprios filhos de Jó. Porque aqueles filhos, embora Satanás tocasse, mas aqueles filhos pertenciam ao Senhor. E nós vemos agora, por último, que Satanás tem a permissão do Senhor de tocar no corpo, na matéria. Ele tem a permissão de tocar na carne de Jó. E Jó, como diz a própria Bíblia, Satanás o tocou e o encheu de tumores, de feridas, que ele teve que pegar cacos para se coçar, para se raspar. Era algo terrível que ele estava vivendo naquele momento.
Agora eu quero destacar algo aqui muito importante para você aqui. O que eu quero destacar? Que vale a pena ressaltar para o fato de que Satanás só fez com Jó o que o Senhor permitiu que ele fizesse. Nada mais, nada menos. Satanás, olha o texto, o contexto, e você vai perceber que Satanás só fez o que Deus permitiu. Nada além. Nada. Mas eu tenho uma pergunta que é importante aqui para ser feita. Por que Satanás não pôde fazer nada com Jó, nem antes e nem depois deste episódio? Por que ele não pôde fazer? A resposta é muito tremenda. Você sabe por que Satanás não pôde fazer nada com Jó, nem antes e nem depois? Porque Jó era propriedade de Deus. Jó era propriedade de Deus, por isso que Satanás não pôde fazer nada com ele, além do que o Senhor permitiu que ele fosse lá e fizesse. Você pode observar, está nas Escrituras, ele só fez o que Deus permitiu, ele não deu nenhum passo além do que Deus havia permitido que ele fizesse com Jó. Nada, nada além do que realmente ele havia autorizado que ele fizesse. Você já é propriedade de Deus ou você ainda se sente dono de si mesmo? Jó era 100% propriedade de Deus. Mas eu pergunto para você que está me assistindo. Você já é propriedade de Deus? Ou você ainda se sente dono de si mesmo, da sua própria vida? Você poderia me perguntar, pastor, por que o senhor está me perguntando isso? Eu estou lhe perguntando isso porque está escrito algumas coisas muito importantes a respeito daqueles que já são propriedade de Deus. Eu quero compartilhar três textos da palavra com você que nos fala a respeito daqueles que já são propriedade de Deus. O primeiro texto se encontra na primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, guarda todo aquele que nasceu de Deus. E a palavra nos garante, o maligno não lhe toca. Não tem direito de tocar. Porque ele já é o nascido de Deus. E o Senhor guarda para que ele não viva na prática do pecado. E o Senhor não permite que o maligno lhe toque. O segundo texto se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morreste e a vossa vida está oculta, escondida, guardada, juntamente com Cristo em Deus. Ele nos guarda, Ele nos protege. E o terceiro texto que eu quero fazer menção é a primeira carta de Pedro, capítulo de número 12, versículo 9, que está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta frase me chama muita atenção, propriedade exclusiva de Deus. Quando você passa em uma chácara, em um sítio, em uma fazenda, e você vê aquela placa lá grande, em destaque, propriedade exclusiva, o que você pensa logo a respeito daquela frase que você lê? Olha, isto aqui tem dono. Isto aqui é uma área privada.
Nós não podemos invadir, nós não podemos entrar, porque está escrito, é uma propriedade privada, particular. Ela tem dono. Da mesma forma, é isso que a palavra nos fala a respeito daqueles que já pertencem ao Senhor. Que nós nos tornamos essa propriedade de Deus. E me ouça mais, Satanás, ele conhece estas verdades a respeito de todos os filhos de Deus. Ele sabe o que está escrito nas Escrituras a respeito de todos os filhos de Deus. Porém, quando Paulo está escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 11, ele diz assim a respeito de Satanás, que nós não ignoramos os seus ardis. Na outra versão diz, nós não ignoramos as suas estratégias. O inimigo, apesar de saber dessas verdades, de quem nós somos em Cristo, essas verdades a respeito dos filhos de Deus, Paulo diz que nós não ignoramos, ou seja, não devemos ser ignorantes com respeito às estratégias de Satanás. Eu quero lhe dizer algo muito importante aqui, que Satanás, mesmo tendo a permissão para não tocar na vida de Jó, ou seja, para não tirar a vida dele, nós vemos Satanás usando de estratégia contra a vida de Jó. E eu quero que você preste bem atenção nisso aqui que eu quero compartilhar com você, porque é muito importante você entender quais foram as estratégias que Satanás usou contra a vida de Jó. No capítulo de número 2, versículo de número 9, do livro de Jó está escrito assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Queridos, aqui nós vemos a estratégia de Satanás. Pastor, como assim? Na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 27, Paulo diz assim: nem deis lugar ao diabo. O que eu observo aqui, queridos, neste texto? É que, infelizmente, a esposa de Jó, ela deu lugar para o inimigo na sua vida. E ao dar lugar, ela chega diante dele com estas palavras aqui. Jó, ele é confrontado diante de tudo que ele está vivendo. Ele é confrontado com estas 3 palavras, ou 3 frases, 3 declarações que a mulher, que a sua própria esposa lhe faz. A primeira é uma pergunta. Ela pergunta para ele: ainda conservas a tua integridade? Você ainda vai continuar sendo íntegro a Deus? A segunda frase: amaldiçoa a Deus. Amaldiçoa a Deus. E a terceira: e morre. Então, se você for refletir comigo, quando você lê o contexto do livro de Jó, você vai perceber que a única pessoa que não abandonou Jó, por incrível que pareça, foi a sua própria esposa. Porque os novos filhos que o Senhor deu para Jó, foi com a mesma esposa. Você não vê Deus dando uma nova esposa para Jó, não. Então a única pessoa que perseverou até o fim ao lado dele foi a sua esposa. Mesmo ela tendo essa falha, eu vejo ela dando lugar para o inimigo aqui, e ela tendo essa atitude, mas ela está lá perseverando. Eu acredito que ela se arrependeu disso aqui, mas eu quero chamar a sua atenção porque isso aqui é muito sério. Satanás usou isso para trabalhar 3 coisas na vida de Jó, que eu quero fazer menção aqui para você. Há 3 coisas aqui muito sérias e importantes que Satanás, usando essa situação, ele trabalhou contra a vida de Jó. Quais foram as 3 coisas, pastor? Primeira coisa que ele trabalhou contra Jó foi a devoção de Jó ao Senhor seu Deus.
Jó, ele era um devoto. Jó era alguém que levava Deus a sério, era alguém comprometido com Deus. Era alguém que amava Deus, era alguém que priorizava a vida de Deus, os mandamentos de Deus. Era alguém que procurava honrar a Deus com a sua vida e procurava levar toda a sua casa a caminhar por esse mesmo caminho. Mas nós vemos Satanás aqui trabalhando, confrontando isso. Tu ainda vai continuar sendo íntegro? Para com essa tua integridade. Então ele estava querendo tirar Jó, sabe, desse compromisso, dessa fidelidade, dessa seriedade da vida dele com Deus. Qual é a segunda coisa que ele trabalha na vida de Jó? É a respeito da revelação que Jó tinha a respeito de Deus. Porque o conselho é que amaldiçoa a Deus. Ou seja, ignora tudo que você conhece a respeito do caráter de Deus, a respeito de quem realmente Deus é, a respeito de toda a revelação que você já recebeu a respeito de Deus até hoje. Por causa de tudo que você está vivendo, joga tudo isso por terra, amaldiçoa a Deus. Então, queridos, é impressionante isso aqui que a gente observa, porque pare para você pensar. Uma das piores coisas que pode existir com o ser humano é ele perder nas trevas tudo que ele recebeu na luz. É ele perder toda a revelação que ele recebeu a respeito de quem Deus é. Tudo que Deus já revelou para ele. É ele perder nas trevas, na escuridão, perder no dia mau. Então Jó está sendo induzido a jogar por terra toda a revelação, todo o conhecimento, toda a experiência que ele tinha vivido com Deus até aquele dia. E a terceira coisa que Satanás trabalha contra a vida de Jó é o propósito de sua existência para Deus. É isso que ele trabalha. Por quê, pastor? Porque a mulher de Jó diz: depois que você deixar de ser íntegro, depois que você amaldiçoar a Deus, morre. Ou seja, esquece que Deus tem algum propósito com a tua existência, com a tua vida. Morre. Morre. Esse aqui é o conselho. Morre. Mas pare para você refletir comigo. Morrer como? Se o próprio Satanás foi proibido de tirar a vida de Jó. Então como é que Jó iria atender aquele conselho da mulher dele? Morre, Jó. Então Jó pergunta: como é que eu vou morrer se o próprio Satanás foi proibido de tirar a minha vida? Então o que está por trás de tudo isso aqui? Pare para você pensar. O que está por trás aqui? É como se ela dissesse: só tem uma saída para você morrer. Qual é? Tira a tua própria vida. Suicide-se. Acabe com tudo. Não é essa que tem sido a solução do diabo para muitas pessoas? A pessoa chega numa situação talvez não semelhante à de Jó, provavelmente menor, porque tudo que Jó viveu, alguns dizem que não foi uma sequência de dias, ou de minutos, ou de horas. Alguns chegam a afirmar que foi tempos, talvez demorou 1 ano tudo isso que ele viveu. Então foi algo terrível que Jó viveu. E pare para você pensar quantas pessoas, por menos, já tiraram suas próprias vidas. Então aqui vem uma solução do inimigo para ele. Vem uma solução. O que ele está trabalhando? Está trabalhando contra o propósito da existência de Jó para Deus. Porque havia um propósito de Deus em Jó permanecer vivo. Mas o diabo quer acabar com tudo. O diabo chega com a proposta: morre. Tira a tua própria vida. Porque é como se o diabo estivesse dizendo: eu não tenho autorização para te matar, Jó. Eu não tenho autorização. Ele não me deu permissão para eu te matar. Mas se você quiser, você pode tirar a sua própria vida. E é isso que tem acontecido. Infelizmente é isso que tem acontecido. Eu quero lhe dizer que o diabo, ele não tem poder e autoridade sobre os filhos de Deus. Ele não tem. Mas se ele puder
induzir um filho de Deus a tirar a sua própria vida, ele vai fazer. E é isto aqui, a este ponto que ele está levando Jó. Ele está levando Jó a esse tempo, a esta situação, a este quadro. Porque pare para você pensar o que o inimigo está trabalhando na mente de Jó. O que ele está trabalhando diante dessas palavras? Ele está dizendo mais ou menos assim, olha, tu estás vivendo o teu dia mal. Você está todo enfermo. Você perdeu todos os seus bens. A sua mulher está contra você. Você perdeu os seus filhos. O próprio Deus te abandonou. Tu estás sozinho em meio a tudo isso. Então qual é a solução? Tire a sua própria vida. Acaba com tudo aqui. Essa estava sendo a grande solução do diabo para Jó naquele momento. Isso que ele estava apontando como solução. Ah, queridos, mas você sabe o que eu vejo? É um Jó meio a todo esse caos aqui. Esse turbilhão de conflitos, sabe, de luta interior. E Jó tinha 3 amigos que, sinceramente falando, quem tem amigos como aqueles nem precisam de inimigo, porque só aqueles amigos bastam. Então Jó tinha 3 amigos que, meu Deus do céu, só a graça. Pra você ter uma ideia, os homens eram osso duro de roer, que no final Deus disse, olha, eu não vou ouvir a oração de vocês, eu vou ouvir a oração de Jó, o meu servo, em favor de você, mas não vou ouvir não, porque vocês não falaram para Jó o que era reto a meu respeito. Só para você ter uma ideia dos amigos que Jó tinha. Então imagine, em meio a toda aquela situação, Satanás trabalhando na mente, trabalhando, sabe, ele ouvindo aquelas palavras e Satanás trabalhando, você está só. E eu imagino esse Jó, o Jó em meio a tudo isso, dizendo, sim, eu posso estar vivendo tudo que você está falando, mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Está escrito no capítulo 14 do livro de Jó, versículos de 7 a 9, está escrito assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O que eu vejo Jó dizendo, confrontando Satanás, confrontando a sua própria natureza terrena, porque ele está aqui fazendo uma comparação que a vida dele parecia ser tão insignificante diante de tudo que estava acontecendo. Mas eu vejo Jó dizendo aqui que há esperança, não é o fim, há esperança. Este mesmo Jó, queridos, que falou estas palavras, foi alguém que em meio ao caos foi capaz também de afirmar o seguinte. Ele foi capaz de afirmar, Jó capítulo 19, versículo de número 25, ele foi capaz de afirmar assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza que o meu Redentor, ou seja, o meu Salvador, ele está vivo. O meu Salvador está vivo e eu sei que ele vai se levantar sobre a terra. Ou seja, ele vai se levantar para mim, diante de toda a situação que eu estou vivendo. Ele vai se levantar para mim porque eu tenho esperança, porque eu tenho fé e porque ele vive. Eu posso viver esta viva esperança em meu coração, sabendo que ele vai se levantar em meu favor. Ele vai se levantar em meu favor. Caminhando, queridos, em cima desta declaração de Jó, as perguntas que foram feitas para ele. Quero que você caminhe de novo comigo em cima dessas perguntas. Jó,
Porque tu conservas ainda a tua integridade. Eu conservo ainda a minha integridade, porque eu sei que o meu Redentor vive. É por isso que eu ainda conservo a minha integridade, porque eu sei que Ele está vivo. Ele está vivo. Segunda pergunta. Jó, por que tu não amaldiçoas a Deus? Eu não amaldiçoo a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está vivo. Jó, por que tu não tiras a tua própria vida? Por que tu não morres? Eu não tiro a minha própria vida. Eu não vou morrer, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. E é por isso que eu vou permanecer vivo. É por isso que eu não vou abrir mão da minha integridade. É por isso que eu não vou amaldiçoá-lo. Porque eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza que o meu Redentor, Ele está vivo. O meu Redentor vive. Ah, queridos, principalmente em dias difíceis. Principalmente em dias difíceis como nós estamos vivendo. Ah, talvez o diabo já chegou com essas propostas para você. Talvez o diabo já chegou com você dizendo: e aí? Você ainda vai conservar sua integridade a esse Deus? E aí? Você ainda vai continuar sendo fiel? Por que você não amaldiçoa logo a Deus? Por que você não tira logo a sua própria vida? Eu não sei o que você tem respondido, mas o exemplo de Jó chama a minha e a sua atenção nesta hora. Neste momento, nós somos chamados à atenção para que tenhamos a mesma atitude. Para que tenhamos a mesma atitude que Jó teve diante do caos, diante do dia mau, diante da dificuldade. Eu quero compartilhar com você o que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo 12 até o 18. Eu quero que você me acompanhe, porque a revelação que João nos dá é a respeito de Cristo, mas não é de qualquer Cristo. Eu quero que você preste atenção a partir do versículo 12. João, ele nos diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João, é verdade que eu estive morto. É verdade que eu fui para a cruz. Como Cordeiro de Deus, eu fui para a cruz. É verdade. Fui sepultado. Mas ao 3º dia eu ressuscitei. E eis que hoje eu vivo pelos séculos dos séculos, porque eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, e eu tenho em minhas mãos as chaves da morte
e do inferno. Este é o Cristo, é o Deus, é o Salvador em quem Jó creu. Quando ele disse, eu sei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava afirmando que ele não está morto. Ele já esteve um dia, mas ele não está mais. Porque a morte, porque o sepulcro, porque o túmulo não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Quando as mulheres foram lá no túmulo, procurá-lo, elas viram que a pedra havia sido removida. A pedra não estava na porta. Entraram lá e procuraram o corpo. O corpo não estava mais deitado sobre uma pedra. O que elas viram foram 2 varões, vestidos de branco, com a seguinte mensagem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Porque eu sei hoje, eu tenho convicção que o Cristo a quem eu vivo, que o meu Redentor por quem eu vivo, o Cristo por quem eu vivo, ele está vivo. O meu Redentor vive pelos séculos dos séculos. O seu Redentor, ele vive pelos séculos dos séculos. E eu quero concluir esta palavra lhe dando 3 conselhos. Eu quero deixar 3 conselhos para você nesta hora. Você precisa levar com você estes conselhos para a sua vida. Primeiro conselho: conserva a tua integridade a Deus. Conserva a tua fidelidade, a tua lealdade, o teu compromisso a Deus. Porque a recompensa para os fiéis, para a igreja fiel, a recompensa, guarde isso, conserve, não importa quais sejam as propostas de Satanás. O meu primeiro conselho para você é: conserva a tua integridade a Deus, conserva a tua fidelidade, porque vale a pena. Ao conservar a sua integridade, a sua fidelidade, você sabe qual é a mensagem que você está passando? A mensagem que você está passando, que você vai passar para todos, é a seguinte: eu continuo sendo íntegro a Deus, não é por causa de tudo de bom que eu tenho recebido dele. Independente de estar tudo bem ou não, eu continuo sendo íntegro. Independente de estar passando pelo vale da sombra da morte, eu continuo sendo íntegro, porque a minha integridade não depende dos benefícios que eu recebo, depende daquele a quem eu sirvo, porque eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei quem ou a quem eu estou sendo íntegro. Segundo conselho: ao invés de amaldiçoar, bendiga o nome do Deus a quem você serve. O conselho foi: amaldiçoa a Deus. Não, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Aceite o conselho do salmista no Salmo de número 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiga ao Senhor. Versículo 2 ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, bendiga ao Senhor, exalte a Ele por conhecê-lo, por saber quem Ele é e por conhecer os seus feitos também. E o terceiro e último conselho que eu quero lhe dar: viva. O conselho foi: morre. O meu conselho para você é: viva, para que o propósito de Deus se cumpra em tua vida. Decida viver. Diga não para a morte. Decida viver para que o propósito de Deus se manifeste em tua vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Tudo isso vai ser uma mensagem poderosa que você vai estar transmitindo para o mundo.
para aqueles que lhe cercam, até para os seus próprios inimigos. Que mensagem, pastor, eu vou estar transmitindo? A mensagem que você vai estar transmitindo, que eu vou estar transmitindo, é: o meu Redentor, Ele vive. Eu estou passando por dificuldades, por lutas, mas há esperança. Isto não é o fim. Há esperança. Há esperança. E o meu Redentor, no momento certo, Ele vai se levantar em meu favor e vai mudar a minha sorte. Mas enquanto Ele não mudar, independente da situação que eu esteja vivendo, primeiro, eu vou manter a minha integridade. Segundo, eu vou continuar bendizendo ao Senhor. E eu não vou morrer. Eu vou viver para ver o propósito de Deus se manifestando, se cumprindo na minha vida, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo nesta hora? Aleluia. Senhor, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor nos transmite uma segurança, uma certeza de que o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador está vivo. E por isso nós podemos manter a nossa integridade, por isso nós podemos continuar bendizendo ao Senhor e nós podemos continuar vivos para ver o propósito do Senhor se cumprindo em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida nesta hora. Eu quero abençoar e profetizar sobre você, profetizar os planos, os propósitos do coração do Senhor para a sua vida. Eu quero declarar todo o conselho do inferno, todo o propósito do maligno contra a sua vida, contra a sua fidelidade, contra a sua integridade, contra o seu compromisso, contra a sua vida de devoção a Deus. Eu quero declarar frustrado em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus, o Senhor. E não esqueça algo muito importante que eu quero lhe falar. Valeu a pena Jó continuar perseverando, porque diz a Bíblia, capítulo 42 de Jó, versículo 10, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor lhe mudou a sorte e lhe deu em dobro tudo que ele possuía antes. Mas eu quero lhe dizer que Jó, ele ganhou 2 presentes poderosos e tremendos do Senhor para a sua vida. Pastor, qual foi o primeiro presente? Jó capítulo 42, versículo 5, está escrito assim: Jó disse para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Primeiro presente que ele ganhou foi que ele passou a ter um relacionamento muito mais íntimo, muito mais saudável com Deus. E segundo presente que ele ganhou foi em dobro tudo que ele possuía antes. Dobro de membros de sua família, de filhos, dobro de servos, dobro de camelo, de jumento, sabe, de rebanho, de tudo aquilo que ele possuía antes. Ele recebeu tudo em dobro. Acredite que Deus tem isso para você também, assim como para mim. O segredo é conservar a integridade, sempre bendizer ao Senhor e decidir não morrer, mas viver para ver o propósito de Deus se cumprir em nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Você que está nos assistindo e que nunca tomou uma decisão de receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero ter o privilégio de orar com você agora. E até você que por alguma razão se afastou dos caminhos do Senhor, mas que sabe que é uma oportunidade agora que você tem para se voltar para Ele e se reconciliar com Ele. Se você quiser fazer esta oração, esta confissão, esta entrega, eu quero lhe sugerir uma oração agora. Ore junto comigo agora. Coloque a mão sobre o seu coração e feche seus olhos e repita estas minhas palavras. Senhor Jesus, neste momento eu abro a porta da minha vida e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entre em minha vida e faça morada a partir de hoje. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Perdoe todos os meus pecados
e me purifique com o seu sangue. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero lhe parabenizar, porque você acabou de fazer a decisão mais importante da sua vida. Eu quero lhe dizer que você, se assim você quiser, você pode entrar em contato conosco através dessas opções que nós temos aqui, que está diante de você na nossa tela. Tem opções de WhatsApp, do nosso e-mail, do nosso próprio canal no YouTube. Você pode, tem diversas formas que você pode se utilizar para entrar em contato conosco, e nós queremos também entrar em contato com você, tá bom? Em nome de Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós estamos encerrando mais um culto de celebração ao nosso Deus. E nós só temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E que a honra, a glória e o louvor sejam dados sempre a Ele, porque Ele é digno. Eu quero orar com você finalizando este culto. Ore junto comigo. Pai, obrigado, Senhor, porque tivemos o privilégio e a oportunidade de mais uma vez cultuar ao Senhor. Eu quero lhe agradecer pelos meus amados que se uniram, Senhor, a todos nós, neste tempo de culto ao Senhor. Pai, toma em tuas mãos a vida de cada um. Continue guardando e protegendo cada um de todo mal em Cristo Jesus, o Senhor. Pai, que a tua boa mão, a tua presença, o teu cuidado seja com todos nós em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, guarde-nos do mal, nós e toda a nossa casa. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce presença e comunhão do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa, agora e sempre, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Deus lhe abençoe. Tudo de bom para você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.